Olá, família, como vocês estão? O nosso Maquiei Fala de hoje é bem especial. É em comemoração ao Outubro Rosa, tá? O mês de prevenção contra o câncer de mama. Essa doença muito, muito triste, muito séria. Eu perdi a minha avó materna em decorrência dessa doença, né? Ela inicialmente foi diagnosticada com câncer de mama, aí fez o tratamento, fez químio, só que aí o câncer foi para outro lugar, enfim. Então, assim, não tem como eu não fazer um vídeo dedicado a esse mês que é tão importante. A prevenção eu acho que, assim, é fundamental. E também, a pedido de vocês, e também em comemoração ao Outubro Rosa, trago Elizabeth Bathory. Isso mesmo, a Condessa Sangrenta. Tirei a história toda do livro Lady Killers da Dark Side. Então, assim, realmente é a história autêntica que se tem dela. E vou caprichar na maquiagem, que claramente será rosa, né? Então fica aí comigo e não perde o vídeo de hoje por nada. A minha pele já tá hidratada com vitamina C e com o primer da Bruna Tavares e também com o protetor solar. Caso vocês ouçam algum barulhinho externo aí, me perdoem que eu estou gravando de tarde, mas usei esses três, tá? O primer da Bruna Tavares, vitamina C da Garnier e o protetor solar Neostrata na Minisol FPS 70. Sempre na vida de vocês, independente se faça chuva, faça sol, se você está dentro de casa, não se esqueça jamais do protetor solar do rosto e pescoço, tá? Para prevenir aquelas ruguinhas que a gente não quer, o envelhecimento precoce, enfim, eu sou adepta do protetor solar facial, tipo assim, desde os meus 22. Acho que é por isso que a minha pele também é tão boa e eu tô quase com 30, então jamais se esqueçam disso aqui, hein? Vou dar início à preparação da pálpebra pra fazer o olho primeiro, tá? Então, pra ele ficar uniforme, eu percebi que eu tô pegando esse hábito de pelo menos aqui, né, deixar prontinha. Bom, galera, a Elizabeth Bathory é, assim, famosérrima, né? A primeira mulher que se tem notícia da prática de sadomasoquismo foi Elizabeth Bathory. E ela, a história dela, chegou a inspirar cerca de 8 bandas de black metal, tá? Então, ela realmente é bem famosa e eu não podia não trazer ela pra vocês no canal. Estou usando o corretivinho da MAC. É o que eu falo pra vocês. Aqui embaixo é bem de qualquer jeito, mas aqui na pálpebra eu preciso deixar ela certinho. A Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 e assim que ela nasceu, ela já era assim herdeira de uma enorme fortuna por causa dos pais dela, que inclusive tem uma peculiaridade que eu vou contar pra vocês que eu fiquei chocada, eu nem sabia que isso existia. E também ela já veio com um pedigree escolástico. Iremos fazer o uso de várias paletas, várias sombras. Basicamente, os tons que eu irei usar é prata e rosa, vários tons de rosa. Eu peguei umas inspiraçõezinhas aí, mas não estou reproduzindo de fato, não tenho nenhuma imagem aqui comigo, vamos ver o que vai sair. Começarei pegando o rosa mais clarinho que eu tenho. Eu tô misturando aqui uma paleta da Ruby Kiss, essa aqui, Amethyst, com uma da Tango, e tô pegando o rosinha mais claro que eu tenho, tá? A Elizabeth, gente, ela era, assim, bem fluente em várias línguas. Ela falava húngaro, eslovaco, alemão, grego e latim. Preciso falar pra vocês que essa história da Bathory inclui, gente, muito fifi, tá? Muitas coisas nunca se teve certeza, tá? Então eu vou avisando quando é muito boato ou quando de fato parecia ser real, enfim. Essa informação agora que eu vou dar pra vocês foi dito, tá? Nunca também se teve certeza, mas que quando a Bathory era criancinha, ela sofria severas crises epilépticas. E aí vem o detalhe babado. O pai da Bathory e a mãe eram primos, mas não primos distantes. Realmente primos, sabe? Familiares
de sangue de fato. Eu falo que quem não lê livro só tem a perder na vida, porque essa palavra eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e menos ainda o significado dela. Mas era muito comum na época a prática de endogamia. Endo o que, Mayara? Pois é, eu vou te explicar e você vai ficar chocado que nem eu fiquei. Endogamia, ou também conhecido como consanguinidade, é a prática de acasalamento entre duas pessoas com parentesco. Ou seja, é a união de duas pessoas que possuem semelhanças genéticas. Não estamos falando daquele primo que é filho do filho do... Não, vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Isso é só um exemplo, não é na vida real, mas é a mesma coisa que eu ter um filho com o filho da minha tia, que é irmã da minha mãe, entendeu? É assim, é um parentesco bem próximo. Eles faziam isso para garantir a pureza do sangue, da nobreza, esses papos bem sem noção para mim. Quando criança, a Bathory, ela presenciou, assim, coisas grotescas. A exemplo de um homem ser costurado com o estômago de um cavalo. O motivo desta punição? Por ele ter roubado. Aí você fala, né, nossa, coitadinha, ela deve ter ficado traumatizada e não sei o quê. Não. Se diz que quando a Bathory presenciou isso, ela teria gargalhado horrores ao ver a cabeça do homem saindo de dentro do corpo do cavalo. Agora, gente, eu vou pegar a mistura de dois rosas. Continuo nessa paleta, eu vou pegar esse rosa mais escuro e na paleta da Marissage, a Nine Shades, tá? Que eu sei que tem outra, mas eu vou usar essa Wine. E vamos fazer o quê? O côncavo acima, sabe, do olho com essa cor mais escura. Continuando, naquela época, infelizmente, os camponeses, né, as pessoas que eram pobres, não tinham sangue nobre, elas eram consideradas propriedades dos nobres. Então, vocês imaginam o que eles sofriam, né? E também um fato aqui que eu achei interessante falar é que dizem que a beleza da Elizabeth Bathory era bem marcante. Essas coisas que aconteciam antigamente, gente, eu fico assim, meu Deus do céu. A Bathory, ela simplesmente noivou com 10 anos de idade. Com um conde que eu vou estar deixando o nome aqui pra vocês, porque assim, tem alguns nomes que eu realmente não vou nem me atrever a pronunciar. E o seu noivo possuía apenas 15 anos de idade. Quando vocês forem passar essa sombra mais escura, não fiquem com aflição, mas dá uma empurradinha no buraco aqui pra mesclar todas as cores, tá? Agora, gente, eu vou entrar com um bem roxão. Eu acho que eu vou usar esses dois juntos no canto externo. E aí, em cima desse canto externo, a gente vai passar um prata. Vocês vão entender, fica aí comigo. Voltando à história, a Elizabeth ficou noiva, né, desse conde e ela se mudou para o palácio, né, da família dele e teve que aprender a administrar as propriedades do seu futuro marido. Ó, gente, eu tô vindo... Dá pra ver, né? Aqui no finalzinho, a intenção é aparecer todas as cores que estamos usando, tá? E esse roxo vai ter que ficar assim numa posição estratégica um pouquinho mais pra frente, porque eu vou finalizar tanto o canto interno como o mais externo possível com aquele pratão lindo da MAC. Aí, gente, lembra que eu falei pra vocês que ia acontecer muita fofoca nesse caso, tal? O livro é bem expresso que houve um boato de que a Elizabeth teria tido um caso com um jovem camponês e teria ficado grávida deste jovem e foi obrigada a se separar da criança. E o seu noivo, quando ficou sabendo disso, ele teria castrado esse jovem e jogado a sua cabeça para os cães. Eu tô passando essa sombra, se vocês perceberem, eu tô fazendo um movimento assim para misturar com a de cima e para entrar aqui no buraquinho do côncavo. Não deixem esse rosa se perder e nem o rosinha claro. A gente vai ficar retocando até a gente achar que tá bom, tá? Ó, tá vendo? Volta aqui. Paciência, meninas. Paciência. Ô, gente, só um minuto. Vocês aguentam, meu gato? Eu não aguento, cara.
Lindo! Caso vocês tenham, assim, uma sombra bem prata, é essa que vocês vão utilizar. E para potencializar a cor, borrifem um pouquinho de seja lá o que você quiser, tipo assim, água, fixador, para pegar todo o pigmento da sombra. O casamento dos pombinhos teria acontecido no dia 8 de maio de 1574. E, gente, assim, foi um casamento vazio, sabe? Tipo assim, foram convidadas 4.500 pessoas. E o negócio não foi pouca coisa não, porque sabe quantos dias durou a festa de casamento? Isso mesmo, a festa de casamento durou 3 dias. Foi assim, um ensaio das raves que iriam existir no futuro, né? Ó, gente, agora, ó, prata no cantinho, só no cantinho, só, bem, nada de preencher, tá? Quer dizer, é o que eu vou fazer, se você quiser tudo bem. Mas eu vou ficar só aqui e no canto da lágrima, sabe? A Elizabeth teria dado à luz ao primeiro filho do casal somente 10 anos após a união oficial. E isso, na época, não era, assim, nada comum. E também houve a fofoca de que a Bathory não era fértil e blá blá blá. Para vir no cantinho interno, eu vou usar um pincel bem, assim, de precisão, justamente para só dar os pontinhos aqui. Lembrando que como a gente ainda vai fazer a pele, pode ser que aqui suma um pouquinho, mas a gente retoca. O noivo dela, gente, ele participou de muitas guerras, sabe? E por causa dessa vivência dele nas guerras, ele era assim bem violento. Ele voltava para casa quando acabava as guerras assim com várias ideias sórdidas de castigo e falava tudo para a esposa e os dois ficavam: "Nossa, que demais, amei". Tipo assim, dois sádicos. Eu molhei o pincel, gente, para ver se eu consigo mais pigmento desse rosinha claro. E lembra que eu falei pra vocês que o noivo da Elizabeth voltava das guerras mega violento, cheio de ideias? Pois é, ele ensinou um método de punição, castigo para a Elizabeth aplicar às criadas. Ele ensinou a Elizabeth a enrolar um pedaço de papel oleado, eu acho que é, né, com óleo, e tá literalmente essa palavra oleado, tá, gente? Eu não tô inventando, não. Aí pegava esse papel, sabe, enrolado, colocava entre os dedos dos pés das criadas desobedientes e após isso colocava fogo neste papel. E a brincadeira super legal, né, dos dois tinha até nome. Se chamava chutar estrelas. Um doce, se você adivinhar o que a gente vai passar agora, é isso mesmo, o brilho. Eu vou misturar o da MAC e um da Contém uma Grama que é bem lilás, então acho que vai ornar bem com as sombras. E como esse glitter da Contém uma Grama ele é solto, né, ou seja, precisava de um fixador, eu vou usar essa sombra da MAC que é molhadinha, de colinha para esse solto. E eu vou passar o glitter somente em cima do rosinha claro que a gente passou, sabe? Ou seja, tipo assim, no centro aqui do negócio. E para não secar, conseguir aplicar esse, que é bem soltinho, esse glitter, eu já vou passar com a sombra bem molhadinha. Vamos para o delineado. Eu vou primeiro fazer com o gel, depois com a caneta. E voltando à nossa história, o noivo, agora marido da Bathory, teria presenteado ela com um objeto chamado luvas de garras. Para que? Rasgar a carne de seus criados quando eles forem desobedientes. E aí entra na nossa história uma personagem bem misteriosa chamada Anna Darvolha, alguma coisa assim. Ela teria ido passar um tempo com a Elizabeth para ela fazer companhia à mulher enquanto o marido fosse para a guerra. E as pessoas que viram essa Anna falaram assim que ela mais parecia o demônio em forma de gente do que uma mulher, de tão cruel que ela era. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque se a Elizabeth, sem essa mulher, sem essa Anna, já era cruel, com essa Anna, ela literalmente ficou perigosa. Vamos fazer o delineado com a caneta e depois retocamos o prata. Nesse meio tempo da história, né, gente, surgiu um novo código legal húngaro, e que, infelizmente, só beneficiou os nobres e prejudicou mais ainda os camponeses, porque se eles já não tinham, basicamente, direito e proteção nenhuma da lei, com esta nova reforma que veio, ficou tudo muito pior e só protegia os nobres e os abusos que eles faziam com os seus criados. Ó, gente, já fiz o delineado, já passei o prata onde eu queria.
E depois a gente termina de fato o olho, agora a gente vai para o rímel e depois a pele. No ano de 1604, o marido de Bathory adoeceu e acabou falecendo. E foi aí que a Bathory teria ficado mais sádica e insaciável no quesito crueldade. Vou usar o da Kiko Milano e o da Maybelline, que vocês já conhecem. Quando a Bathory perdeu seu marido, ela já tinha por volta de 44 anos. E foi falado que ela era muito vaidosa e ela não aceitava o tempo, claramente, e o que estava fazendo com a beleza dela. Ficando cada vez mais violenta, a Bathory teria ficado obcecada, viciada em capturar jovens na cidade, né, aos redores do seu castelo, fazer com elas todas as atrocidades que ela tinha em mente, que eram, assim, absurdas, e depois ela pedia para jogarem esse corpo dessas vítimas acima do muro dos castelos para alimentar os lobos. Quem tem limite é município, e Elizabeth Bathory teria formado um esquadrão da tortura. Ele era composto pela sua velha amiga Anna, aquela que eu falei pra vocês. E vou usar agora o corretivo, esse da Maybelline, o Age Rewind. Também contava com Ilona Jó, que era enfermeira dos filhos da Bathory, uma tal de Dorca, que era uma conhecida da enfermeira, uma tal de Catanin, que era uma lavadeira, e um jovem com um nome aí esquisito, que era um jovem desfigurado. Vou também usar o corretivo da MAC, porque ele dá uma cobertura muito boa, tá? E esse esquadrão, gente, da tortura, ele geralmente iniciava suas atividades quando alguma criada cometia, tipo assim, um erro bem bobo, sabe? E isso era o suficiente para começar toda a violência. A Elizabeth batia, socava, chutava suas criadas e deixava sua imaginação cruel solta. Aonde fosse que a Elizabeth estivesse hospedada nas suas várias propriedades, castelo, o local sempre possuía uma câmara da tortura. Base da Nina. Teve um episódio, inclusive, gente, que ela chegou a colocar os seus dedos assim dentro da boca da criada e abriu, sabe, rasgando o rosto da coitada. Dizem também que há boatos de canibalismo. E o mais engraçado é que, assim, esse grupo, esquadrão aí, eles tinham as suas especialidades. A Dorca era especializada em cortar os dedos com tesoura de poda, sabe? Das meninas que elas torturavam. A Ana gostava de impor cerca de 500 chicotadas nas suas vítimas. E a Elizabeth gostava de tudo um pouco. E agora daremos início ao maior rumor sobre Elizabeth Bathory, que seria o que denominou ela de Condessa de Sangue. Vou usar o pó da Vizela. Bom, de acordo com os transcritos do julgamento dela, ela gostava de se banhar em sangue fresco de virgens para preservar a sua beleza. Isso teve origem quando uma das suas criadas, ao cometer algum erro, quando estava banhando ou vestindo a Bathory, a condessa deu uma bofetada muito forte na criada, que chegou a espirrar sangue, e espirrou sangue em uma parte do seu rosto. Aí, quando a condessa foi se limpar, a mente dela, ela viu que o lugar estava mais rejuvenescido, estava mais jovem, com um aspecto assim mais revigorado, e ela enfiou na cabeça que o quê? Que o sangue de jovem fazia com que ela ficasse mais jovem. Foi aí que ela teria ficado obcecada em tomar banhos, né, de banheira com sangue fresco de virgens. Vou passar um pouquinho do rosa que a gente usou aqui em cima, embaixo da linha d'água. Esses banhos de banheira, gente, com sangue eram secretos e aconteciam sempre às 4 horas da manhã. Como eu havia comentado com vocês, não há nada que realmente prove, né, que a Elizabeth tomava banho de sangue, enfim. Mas é um boato aí que consagrou, de fato, a história famosa da Condessa de Sangue. E nenhum dos criados que testemunharam contra a Bathory mencionaram, sabe, esse banho de sangue. O que foi falado por eles era que sim, a quantidade de sangue após as violências que ela fazia com as vítimas, assim, era tão grande, que dava para você coletar sangue do chão. E quem espalhou, né, esse boato dos banhos de sangue? Na verdade, teria surgido isso em um livro que foi escrito no ano de 1729, denominado de Trágica
trágica história. Foi escrito por um estudioso jesuíta que teve acesso aos transcritos do julgamento. A Elizabeth ficava tão ensopada, né, com as crueldades que ela fazia, ensopada de sangue, que ela frequentemente tinha que trocar de roupa no meio do ato. Aí o auge da loucura foi que, no ano de 1609, a Bathory teria percebido que o sangue de jovens virgens já não estavam fazendo mais tanto efeito. E em consulta com uma feiticeira, esta bruxa teria sugerido que talvez sangue de jovens nobres seria mais eficaz. A sua reputação estava tão assim, estava todo mundo tão em choque com o que estava ouvindo dela, que os pais começaram a trancafiar as filhas em suas casas, né, quando a Bathory aparecia na cidade falando que estava procurando por empregadas. E aí, como as pessoas já estavam, né, mais assim, alarmadas com ela, ela teve uma ideia de criar uma escola. Essa escola, segundo ela, teria o intuito de formar as meninas. E nem preciso falar que era tudo fachada, né? Vamos usar o delineador da Marissade, um rosinha também, para incrementar aqui embaixo, tá? A essa altura do campeonato, a Bathory ela não tinha mais tanto dinheiro assim. E aí a taxa de inscrição para essas escolas também dava um lucrinho para Bathory. Foram dezenas de garotas que tiveram a vida ceifada nessa escola de fachada e os pais, coitado, ficaram à beira da loucura, né? Vou passar bem de boa um lápis preto na linha d'água. O auge foi quando foram questionar a Bathory sobre o sumiço dessas jovens na escola, e a desculpa, assim, foi a mais. Ela falou que não havia arrestado nenhuma garota porque uma delas tinha ficado com ciúme das outras e aí teria matado todas as outras garotas e depois tirado a sua vida. Gente, o auge, né? Mas é claro que a essa altura do campeonato, a Bathory não convencia mais ninguém. E essa foi a gota d'água para o rei da época tomar alguma atitude a respeito da reputação, né, de tudo que ele vinha ouvindo que a Elizabeth supostamente estaria fazendo. Em 1610, o rei ordenou que o seu palatino começasse a investigar a Bathory. Centenas de pessoas confirmaram as maldades que estavam ouvindo, né, da Bathory, e foi estimado que cerca de 175 a 200 jovens teriam morrido na mão da condessa. Só que rolou um problema. Esse palatino, com toda a investigação que ele estava fazendo, ele estava convencido da culpa da Bathory. Só que, por coincidência, assim, ironia do destino, ele era um dos melhores amigos do seu falecido marido. E aí, o que ele fez? Ele falou com os filhos da Bathory, né, para pedir conselhos. E eles falaram que eles não se importavam do palatino continuar investigando a mãe deles. Porém, ele teria que prometer que, caso houvesse realmente a comprovação de que ela era culpada de tudo isso, que não haveria um julgamento, que ela poderia ficar presa para sempre, mas que não queriam um julgamento para não transformar o caso em um circo. Foi então, em dezembro daquele ano, que o palatino resolveu que, na verdade, ele tinha quase certeza que a Bathory era culpada, só que ele queria, assim, um veredito final. O que ele fez? Foi ele e o rei jantar na casa da Bathory, no castelo da Bathory, na noite de Natal. Porém, aconteceu um BO assim que aí, de fato, não tinham mais dúvidas a respeito da condessa. Como já faz umas semanas da minha micro, eu só vou pentear com o Brown Fix da Bruna Tavares. Nesse jantar, a Bathory recebeu o rei e o palatino, assim, de uma forma maravilhosa, super receptiva e amável. Só que ela fez a besteira de... Ela serviu um bolo, esse bolo era em forma de um laço e tinha uma hóstia dentro, só que tinha uma aparência cinzenta. E aí, o palatino e o rei comeram um pedaço desse bolo e instantaneamente eles começaram a passar mal. Eles entenderam que a Bathory tentou envenenar eles. Aí eles saíram fugidos de lá e não restava mais dúvida da culpa e da reputação da Bathory. Na véspera do ano novo, do ano de 1670, esse palatino, ele se escondeu aos redores, assim, do castelo, determinado a comprovar a culpa da Bathory. Ele rastejou junto com guardas armados para dentro do castelo e assim que eles entraram, na entrada eles já se depararam com o corpo de uma jovem mutilado. E atrás da porta de entrada já havia mais 2 vítimas.
O som dos gritos das vítimas que eles começaram a ouvir assim que entraram no castelo levou eles direto para a câmara da tortura da Elizabeth e eles flagraram assim todo mundo lá no ato, só que não há comprovação nem evidência de que a Bathory foi pega com a mão na massa. Vou de contorninho da Bruna Tavares. A Bathory teria sido arrastada por todo o castelo para acompanhar as buscas, e enquanto isso ela berrava aos 4 ventos de que ela era inocente. Vou usar agora o blush da Mari Maria Makeup, que eu gostei, tá? Então, vou usar o Cheek e o Dust. No dia seguinte, a Bathory teria sido formalmente detida nas masmorras. Masmorras essas que abrigaram infinitas vítimas da Condessa. E vou para o iluminador da Wet n Wild também, que eu gostei. Também da última maquiagem de terça-feira. 306 pessoas testemunharam contra a Bathory, inclusive o seu esquadrão tortura, que a essa altura estavam sendo forçados, sabe, coagidos a assumir tudo o que fizeram. A quantidade de vítimas varia de acordo com quem você ouvia na época. Teve pessoas que falaram que foram cerca de 200, outras pessoas falaram que foram cerca de 300 vítimas e algumas pessoas falaram que o número batia 600 jovens vitimadas pela Condessa. Ilona, Dorca e o jovem lá, que eles falaram que era desfigurado, foram condenados à pena de morte. Elizabeth, como prometido, nunca foi levada a julgamento, mas ficou trancafiada em seu castelo até o fim de sua vida. Com o passar do tempo, vários estudiosos e biógrafos que tiveram acesso ao caso da Bathory falaram que a Condessa era inocente. E falaram que não ter ocorrido o julgamento dela foi, na verdade, uma enorme injustiça. Quanto à confissão dos seus cúmplices, é claro que falaram que foi ilegal porque foi a base, né, de coação. Grande parte dos testemunhos contra a Bathory não passam de boatos, como eu já tinha comentado com vocês. Sim, há várias teorias que falam que a Bathory na verdade era inocente, há motivos religiosos, há uma série de teorias que tanto incriminam ela como inocentam. Elizabeth, por fim, foi presa e toda a documentação, né, do julgamento foi selada e, na época, o parlamento proibiu que mencionassem o nome da Condessa em sociedade. Elizabeth Bathory morreu no dia 22 de agosto de 1614 e a última coisa que ela fez antes de morrer foi deitar em sua cama e cantarolar alegremente. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas depois o seu corpo foi movido para uma cripta da família Bathory e foi movido após queixa dos moradores. E aí, para fechar a história, o bizarro foi que esta cripta foi aberta no ano de 1995 e nenhum resto mortal de Bathory foi encontrado. Collar Boost só para dar uma corzinha na boca. E esta foi a nossa make em homenagem ao Outubro Rosa. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado e também gostado de saber da história de Elizabeth Bathory. Ressaltando, gente, que o exame preventivo do câncer de mama é salvador, tá? Nesses casos, é muito importante, então se previna, se cuide, faça o autoexame e vamos juntos para sempre no combate e na prevenção contra essa triste doença. Minha solidariedade a todas as mulheres que tiveram essa doença ou que ainda têm, ou que ainda infelizmente possuem ela. Saibam que vocês são muito guerreiras em lutar contra uma doença tão grave e tão triste quanto essa. Muito obrigada pela sua companhia e por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, é vital para o canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e nos recomende para todo mundo que gosta do universo do Operandi. Chama geral para a nossa comunidade True Crime. Caso role um upgrade aí da sua parte com o canal, compartilhe os nossos vídeos. Eu fico por aqui, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem!